Paz do Senhor. Que Deus abençoe. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Muito honrada, né? Deus abençoe, irmã. Tantos hinos lindos, tantas vozes que louvou e adorou o nome do Senhor. Palavra de poder, palavra de glória. Que o Senhor venha realmente continuar falando conosco. Porque da mesma maneira, eu preciso ouvir a voz do Senhor. É necessário ouvirmos mais uma porção da palavra de Deus. E que o Senhor fale profundamente ao seu coração, amém? Eu gostaria de abrir a Bíblia em João. João 4. Foi louvado nessa noite que o Senhor, Ele sempre faz mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, que Ele, como um trovão, Ele age. O nosso Deus é um Deus do impossível. E a palavra do Senhor diz que agindo eu, quem impedirá? Se o Senhor agir, quem pode impedir? Nem eu e nem você. Ninguém pode deter o seu poder. Amém? Em João 4:4 diz: E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, me pedes a beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água, água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que salte para a vida eterna. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é maravilhosa, ela é eficaz. Quando eu li essa passagem, o que mais me chamou a atenção, que ficou martelando no meu coração, quando o irmão me chamou, o pastor Alessandro, eu fiquei morrendo de medo. Falei: Senhor, uma palavra, eu preciso de Ti, uma palavra. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Mas tem que ser a palavra do Senhor. Não tem que ser a minha, ou que eu pensar, ou que eu acho que pode ser bonita ou agradável. Não pode ser simplesmente palavras vazias. Tem que vir da parte de Deus, porque é ela que não volta vazia. E quando eu estava meditando na palavra do Senhor, o que mais me martelou o meu coração e a minha mente ficou: e era-lhe necessário. Muitos de nós já conhecemos essa passagem, que Jesus foi para um lugar chamado Samaria. Há alguns dias atrás eu realmente trouxe essa palavra na minha igreja, mas o Senhor me trouxe num outro contexto, de que realmente era necessário Jesus passar. Porque os judeus e os samaritanos, apesar de eles serem do mesmo povo, eles se separaram quando teve reino do norte e reino do sul. E aí eles achavam que não era mais o mesmo povo, porque houve mistura. Porque no reino do norte começou a misturar. Eles começaram a misturar outros deuses. E aí o que eles fizeram? Eles se afastaram. E o que os judeus faziam? Quando iam
vinham aqui para cima, eles passavam por Decápolis. Eles queriam desviar o caminho, passar o caminho mais longo para não precisar passar por Samaria. Mas Jesus, ele foi na fonte. Ele foi ali na raiz do problema. Ele foi no lugar, em Samaria, e ele foi falar com uma mulher. E ela era samaritana. Ou seja, Jesus pelos judeus, ele não deveria estar falando nem com samaritanos, muito menos com uma mulher. Mas ele foi na fonte. E ele pediu o quê? Água. Hoje, quando eu estava indo para a igreja, que nós fomos para a igreja hoje, um pouco antes, e eu perguntei para as minhas filhas. Falei, olha, porque a palavra necessário ficou martelando meu coração. Eu falei, olha, se fosse para você, virei para a Rebeca, que tem 9 anos, o que você acha que é necessário? Necessário, assim, imprescindível para a gente viver. Ela falou, água. Sem água, a gente não vive. Falei, boa palavra. Você teve uma resposta sábia. Aí eu virei para Maria e falei, Maria, o que você acha? Que você não ia conseguir viver sem? Que você tem que ter aquilo para viver? Eu falei, água. Ela concordou com a Rebeca. Ela achou que a resposta da Rebeca era boa. E nós chegamos aqui nessa conclusão. Que era necessário. Jesus teve que passar por Samaria. Jesus foi necessário falar com aquela mulher. E Jesus teve que beber de uma água. Mas além daquilo, ele queria oferecer uma água que salta para a vida eterna. Era necessário ele passar por aquele lugar e oferecer para aquela mulher, naquele lugar, naquele povo, uma água que saltava para a vida eterna. Às vezes nós achamos que nós devemos fazer algumas coisas, e realmente algumas coisas realmente são necessárias. Se você ler a palavra de Deus, Jesus foi como ovelha muda ao matadouro. Foi necessário que ele morresse, que ele padecesse a morte e morte de cruz. Era necessário ele passar por todo aquele calvário para que se cumprisse toda a palavra de Deus através do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. O meu e o seu Senhor. Foi necessário Jesus morrer naquela cruz. Foi necessário ele estar aqui naquele dia e conceder o perdão para aquele homem que estava à sua direita. Foi necessário romper o céu, romper o véu. E naquele templo, romper aquele véu e a pessoa realmente reconhecer que aquele era o Filho de Deus. Pai, entrega a ti o meu espírito. Foi necessário ele passar por aquela morte. E da mesma forma que foi necessário ele morrer, foi necessário ele ressuscitar ao terceiro dia e cumprir toda a palavra de Deus. Necessário. E a palavra de Deus diz que ele levou cativo o cativeiro, aquilo que aprisionava minha alma. E foi necessário levar cativo e libertar a mim e a libertar a você. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ele não escolhe os pecados, é de todo o pecado. E para isso acontecer, Jesus teve que morrer. Foi necessário ele ressuscitar. E ele prometeu que há um lar já preparado para todo aquele que nele crer. E o que falta para mim e a você para entrar? O que será que é necessário para entrar na vida eterna? E eu fiquei com essa palavra no meu coração. E eu fui no dicionário. O que é necessário? Necessário é aquilo que é absolutamente preciso, que é essencial, que é indispensável, que é imprescindível, que é inevitável, que não se pode evitar, que é forçoso. Quando eu li essa palavra forçoso, eu lembrei de que Jesus ele teve que passar pela morte de cruz. Ele teve que orar lá no Getsemane, ele teve que chorar lágrimas de sangue. Foi necessário tudo aquilo que ele passou. Foi necessário ter transpassado o seu lado. Foi necessário ter colocado uma coroa de espinhos. Foi necessário as pessoas terem escarnecido dele. E tudo por amor a mim e a você.
tudo o que ele passou foi necessário. E muitas vezes nós não queremos fazer o mínimo necessário. O mínimo. A palavra de Deus em João 3 diz: é necessário nascer de novo. Jesus estava com um homem chamado Nicodemos, um senhor já, conhecedor profundo da lei. E ele foi se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, porque ele tinha vontade na sua alma, ele tinha sede, ele sabia que era necessário algo mais para a vida dele. E quando ele teve aquele encontro com Jesus, o Senhor Jesus Cristo disse para ele: é necessário você nascer de novo. E ele ficou numa dúvida terrível. Como assim? Como que eu vou nascer novamente? Eu vou entrar no ventre da minha mãe? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos e vimos, e não aceitais os nossos testemunhos. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus disse aquela palavra poderosa: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ele deu palavras de vida eterna. Vida eterna. O Senhor está sempre oferecendo palavras de vida eterna, alimento para sua alma, água para matar a sede da sua alma. O Senhor tem sempre uma palavra de amor. A palavra de Deus diz que o amor do Senhor, ele nos constrange. Sabe quando que ele nos constrange? Quando você tenta oferecer algo, mas você não consegue jamais chegar no patamar do que Deus tem oferecido para a sua vida. Chegar no patamar do que Ele tem oferecido para a sua família. Chegar no patamar do que Ele tem oferecido para a sua alma. O amor de Deus nos constrange. É como se você tentasse oferecer sempre o seu melhor, mas o melhor dele é incomparável. A palavra de Deus diz que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. O Senhor não quer que você pereça. Já foi falado aqui nesta noite que a gente não sabe nem o dia nem a hora. Você tem que estar com a sua vida constante na palavra do Senhor, porque você não sabe o dia em que o Filho do Homem há de vir. Às vezes nós nos preocupamos com tantas situações, com tantas coisas, e esquecemos que Jesus está à porta e que Ele vai voltar. E Ele tem uma promessa para mim e para a sua vida. Crede em mim, crede do meu Pai, porque na casa dele há muitas moradas. E já está preparado desde a fundação do mundo. Que você venha realmente crer e confiar no Senhor. Mas não se esqueça, é necessário nascer de novo. E quem ouviu essa palavra foi um senhor, conhecedor da palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo falou para que era para ele necessário. Era algo mais, ele precisava de algo mais. É necessário nascer de novo. Nascer da água, nascer do Espírito. E quando eu falo de Espírito, o Senhor também fala que é necessário ser um adorador.
adorar ao Pai em espírito e em verdade, porque o Deus é espírito, e assim ele procura tais que o adorem em espírito e em verdade. Olha quantas coisas foi necessárias a Jesus e quantas nos são necessárias. Quanta me é necessária dia após dia, todos os dias. Não é de vez em quando, não é quando eu quero, não é quando eu escolho. Você levantou pela manhã, você já tomou seu café, porque é necessário. A gente não consegue viver muitas horas sem ficar sem comer. A gente não consegue nem viver dias sem água. Por quê? Porque é necessário você beber água. É necessário você se hidratar. Eu falo sempre para o meu filho: filho, você leu a palavra de Deus hoje? E ele sabe disso. Por quê? Porque a gente acorda, come alguma coisa de manhã. Se você está em casa, você belisca alguma coisa antes do almoço. Depois você almoça. À tarde você belisca mais alguma coisa. Você janta. Se bobear, você pega até um docinho antes de dormir. Olha quanta comida você come. E água? Nesse calor de Penápolis, é difícil a gente ficar sem se hidratar. Não é verdade? Quando pega uma dengue, o médico, a primeira coisa que o médico fala é: você tem que se hidratar. Porque ele desidrata as suas células. Parece que é uma sede que não acaba mais. Você quer beber água e você quer beber água e aquela sede não acaba. E aquela língua seca e a água não, né? Parece que não tem fim. E a sua alma? Do que está sendo necessário? Como você tem alimentado ela? Será que você tem oferecido várias porções durante o dia da palavra de Deus? Será que você tem se alimentado da fonte da água viva? Quantas vezes durante o seu dia? Porque eu me pergunto, eu falo: Senhor, eu preciso, é necessário. Vamos usar a palavra. É necessário eu me alimentar da tua palavra, Jesus. É necessário, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o inimigo, ele vem roubar a nossa fé, ele vem minar a nossa fé, porque ele sabe que para o cristão também é necessário ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra de Deus te afirma que é necessário que daqueles que se aproximam de Deus se aproximem com fé. Então você precisa ter fé. Você precisa ser um adorador. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter fé. Se você olhar essa palavra, está escrito na Bíblia que é necessário você ter fé. É necessário você nascer de novo. É necessário você ser um adorador e adorar a Deus em espírito e em verdade. Da mesma forma que foi necessário Jesus morrer, foi necessário Jesus ressuscitar. Isso nem eu nem você podemos fazer. Mas algumas coisas te são obrigatórias. Como diz lá, absolutamente preciso, essencial, indispensável, imprescindível, inevitável, que não se pode evitar, forçoso. É necessário você nascer novamente. É necessário você ser um adorador. É necessário você ter fé. É necessário você ser humilde. Que ele cresça e eu diminua. E eu estou usando esse termo, é necessário, porque foi o que Deus ficou falando no meu coração. Porque às vezes a gente passa a semana, passa o mês e passa o ano e a gente não coloca prioridades na nossa vida. Porque a gente sempre acha que outra coisa é mais útil, é mais necessário, é mais importante. E nós temos colocado a palavra de Deus em último lugar na nossa vida. A gente tem colocado a água viva em último lugar e tem saciado a nossa alma de coisas que são inúteis. Você deixaria o seu filho, alguém que você ama, beber 3, 4, 5 litros de coca num dia? Você daria açúcar para ele, puro? E uma semana? E um mês? E um ano? Você ofereceria coca todos os dias para o seu filho? Ele está com sede e você vai dar coca? Não, mas mãe, eu estou com sede. Não, eu quero te dar coca. Eu vou te dar coca. Talvez ele se divirta com um dia, com 2, com 3.
Mas vai dar uma semana, ele não vai mais querer ver coca na frente dele. Teve uma vez que eu fui pra praia com a minha tia, e a gente ficou na praia comendo batata frita uma semana. Quem não gosta de batata frita aqui? E eu era adolescente, eu fiquei toda feliz. Na primeira semana, primeiro dia essa batata frita, segundo dia batata frita, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Eu voltei para casa da minha mãe, ela fez batata frita, eu não queria nem olhar no prato dela. Por quê? Porque nem tudo que só aquilo que é agradável é que é necessário. Por que eu falei de coca? Porque nossos filhos, eles querem tomar refrigerante, né? Tem gente que não tem esse costume, mas adolescente, criança, mãe, eu quero tomar coca. Mãe, eu quero um guaraná. Mãe, eu quero uma suquita. Fica doido por uma refrigerante. Só que oferece isso todos os dias, todas as horas que ele sente sede. Às vezes a gente tem alimentado a nossa alma disso, igreja, de porcaria. De coisas inúteis, que são desnecessárias, que tem minado a sua fé. Sabe quando Deus coloca uma situação na sua frente e você fica na dúvida? Está minando a sua fé, porque você não se alimentou como deveria aquele dia. Fica um dia inteiro sem comer. Depois vai correr. Vai andar de bicicleta. Fica o dia inteiro sem comer nada, tá? Não é beliscar escondido, não. Vai lá depois andar de bicicleta, vai correr, vai fazer uma atividade que você gosta. Até deitar, às vezes você vai dar uma desmaiada, porque ficou o dia inteiro sem comer. Agora fica uma semana sem comida. Uma semana sem comida. Um mês, um ano. E eu falo isso porque às vezes a gente não pega na Bíblia durante uma semana inteira. No mês. Sabe quando acabou o mês? Porque, gente, a gente está em outubro. Semana que vem já é dia 20. Depois é novembro, dezembro. Foi o ano. Sabe quando você chega no começo do ano e tem aquele culto da virada e você fala, Senhor, esse ano, Jesus, eu vou isso, eu vou aquilo. E a Bíblia fala, olha, se você votar, tenha o cuidado de cumprir. Tem que ir lá cumprir o teu voto. Não é verdade? E a gente promete tanta coisa para Deus. E eu tenho te perguntado, o Senhor, Ele quer coisas simples da nossa vida. Ele não quer promessas mirabolantes. Ele não precisa disso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o amor dele nos constrange. Então, assim, nada que eu consiga fazer com todo o meu esforço, eu ainda não vou conseguir comparar com a grandeza, a beleza, a pureza de Deus. Mas eu não posso deixar de dar sempre o meu melhor. Eu não posso, não é verdade? Não é porque eu não vou nunca conseguir atingir o patamar de Deus que eu vou dar qualquer coisa, então. Quando o Senhor foi ter com Abel e Caim, não foi porque um ofereceu a ovelha e o outro ofereceu legumes ou as frutas. Não, foi porque cada um deu o seu melhor. Deus, Ele sabe o que Ele capacitou a cada um de você. Nós somos engrenagens. Um depende do outro. Eu falo para os meus filhos que a gente é o quê? Uma equipe. A gente é uma família. E se a gente não funcionar junto, não dá certo. E eu falo sempre para eles do relógio. Por que o relógio? Porque, gente, eu não posso com uma chave do relógio para cá, outra para cá, outra para lá. A hora não vai. E a gente é a mesma coisa. A gente tem que ir junto. Como família, como cristão, como igreja. Como igreja. Certa vez chegaram para Jesus e falaram, olha, você expulsa o demônio por Beelzebul. E Jesus falou, o quê? Como? Como que um reino vai subsistir se o próprio reino destrói ele mesmo? E ele ainda afirma que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Ele está sempre ali com uma palavra
admoestando eu e você, porque Ele te ama, porque Ele me ama. E ele vem e fala assim, ó, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Ele não quer que nada se perca. Até aquilo que estava perdido, Ele vem e resgata. Porque Ele quer que nada, absolutamente nada se perca. Porque o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário foi sacrifício de cruz de sangue. Ele pagou um preço que eu e você jamais poderemos pagar. Jamais. Nada de que eu e você faça pode se comparar ao amor de Deus. E a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor não quer que você pereça. Ele não quer te perder por nada. Por nada, absolutamente. Deus não te troca por nada. Porque você é precioso, você é importante para Ele. Porque você foi comprado por um alto preço, preço de sangue na cruz do Calvário. Deus amou o mundo de tal maneira. E certa vez eu vi uma explicação que eu achei tão linda. Esse tal maneira, porque quando a água é colocada, ela transborda. E ela transborda como se fosse um copo em mim e em você. E transborda para o lado. E transborda para o outro. E eu consigo falar do amor de Deus aos meus. Eu consigo falar o amor de Deus, sabe para onde? No lugar mais difícil, que é a minha casa. Porque o lugar mais difícil de ser crente, de ser um cristão verdadeiro é dentro de casa. Porque é ali que você tem que andar com amor, andar com perdão, falar com ternura. Ali eu acho que é mais fácil lidar no trabalho do que em casa. Porque às vezes você está de qualquer jeito, você solta, né? Parece que solta qualquer palavra. Como se não se magoasse as pessoas. Como se não, se elas fossem de ferro e tivesse que te aturar por tudo que elas fazem, só porque, né? Vive na mesma casa, e não é assim. Nós somos cristãos e começamos na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. E a gente começa dentro da nossa casa. E o lugar mais difícil de evangelizar é para quem? Para quem te conhece profundamente. Que Deus te dê sabedoria na sua casa, no seu lar, com seu cônjuge, com seu filho. Que o Senhor te dê muito amor para lidar com toda e qualquer situação. Sabe por quê? Porque Deus te amou primeiro. Porque Deus te amou primeiro. Muito você foi amado. Muito você foi perdoado. Quando aquela mulher do vaso de alabastro, ela foi e se derramou aos pés de Jesus, o Senhor mesmo falou para ela, ela muito foi perdoada. Eu e você, nós somos muito perdoados. Às vezes a gente quer comparar uma situação com a outra. Todos nós aqui, independente de quem seja, nós somos muito perdoados. Muito amados. E todos da mesma maneira, com o mesmo sacrifício na cruz do Calvário. Talvez um ou outro teve consciência antes do amor que Deus, do amor de Deus que te alcançou, do amor de Deus que te reconciliou para com Ele. Talvez um demorem mais, talvez outros, mas todos recebemos do amor e da graça de Deus. Graça é um favor imerecido, eu não merecia, mas eu ganhei. Eu ouvi uma explicação tão bonita esses dias, que era um exemplo, né? Mas uma mulher, ela quando morreu, antes de morrer uma pessoa foi visitá-la na casa, e ela estava lá numa situação, na sua cama. E antes né, nos seus últimos momentos, alguém foi orar pela vida dela. E a pessoa falou assim, olha, você sabe o que significa esse quadro na sua cama? Ela falou, olha, eu ganhei do meu patrão alguns anos atrás, e eu achei tão bonito que eu coloquei num quadro. Talvez alguns de vocês já tenham conhecido essa história. E ele falou, mas você sabe o que significa isso? Isso aqui é um testamento. Ele te dá condições, ele te dá dinheiro, ele te dá uma condição para você ter uma vida melhor. E aí,
como ela estava nos seus últimos momentos, ela só soube daquilo nos seus últimos momentos de vida, realmente. De que ela tinha direito a uma vida melhor. E aí o pregador, ele falava, talvez você se admire, né? Essa mulher, só no ato de morte, ter conhecido que ela era dona de uma vida melhor, que ela podia ter uma vida melhor, talvez na sua família, seus filhos, ela talvez podia não estar naquela situação, porque ela poderia ter se curado, procurado uma cura, porque tinha condição. E ele falou assim, esse testamento é dado a todos. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele te deu plena liberdade e vida eterna. E muitos só conhecem no leito de morte. Quantos de nós, talvez, já tivemos o privilégio de oferecer a Jesus para alguém no último momento de vida dela? Ela poderia ter vivido uma vida plena com Jesus aqui nesta terra. Ela poderia ter vivido mais ou melhor, mas ela poderia ter uma vida com Jesus. E muitos só conhecem Jesus no seu último instante de vida. E sabe como eu e você ficamos felizes? Porque aquela pessoa, ela não lançou a oportunidade, nem que seja no último momento de vida, ela aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador. E eu e você sabemos que nós temos uma vida eterna que não acaba aqui. Então, aquela pessoa foi salva. E você se sente realizada, porque Deus te usou naquele momento para ter o privilégio de assistir alguém aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador. Nem que seja no seu último instante de vida. Que ele parta para a vida eterna, mas que ele parta com Jesus. E eu tenho certeza que muitas orações são estas nessa noite. Que você tem orado incessantemente por alguém, para que essa pessoa aceite a Jesus. Que ela conheça o amor real, o pleno perdão. O pleno perdão, aquele que pode perdoar de todo e qualquer pecado. Aquele que pode salvar, purificar, limpar, renovar, transformar as vidas e as almas. Esse é o poder de Jesus. Porque para Deus não há nada impossível. Bem-aventurado o que creu. Que você venha receber da parte do Senhor. A palavra do Senhor é aquela que não volta vazia, mas antes cumpre o que lhe apraz. E sabe o que você tem que fazer? Sabe o que é necessário? Você todos os dias lançar a semente da palavra do Senhor. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias os acharás. Essa é uma expressão que eles jogavam. Por quê? Porque às vezes as pessoas não tinham tantas condições para viver. Então eles tinham uma dúvida. Ou ele lançava o trigo para plantar, ou ele fazia farinha para comer. Mas eles sempre lançavam. Por quê? Porque quando molhasse a terra, aquele trigo iria brotar. E ele iria colher novamente. Então pode ser que ele não comeria tão bem, mas ele poderia ter para a próxima safra mais trigo, mais pão. É essa expressão que se usa. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Pode ser que agora está faltando um pouquinho e você mesmo assim está lançando. Pode ser que você está dividindo aquele azeite da viúva que era pouquinho, mas que com a tua fé o Senhor ele vai multiplicar na sua vida e na sua família. Porque o Senhor ele tem palavra de vida. Não há um lugar onde Jesus chegou que algo não foi transformado. Ele pode todas as coisas, porque para Deus não há nada impossível. O Senhor, ele pode todas as coisas na sua vida. E por que eu estou falando que é necessário você lançar a semente? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E essa pessoa, mesmo não sabendo, ela precisa se alimentar da fé que vem do Senhor. Porque se ela não tem fé, ela não consegue ver a Deus. Ela não consegue enxergar a Deus, nem a sua beleza, e nem a sua grandeza, e nem a sua pureza, e nem o seu amor, que é sempre constante. E quando eu falo constante, não é como eu e você, que a gente ama devido ao que a gente recebe. Às vezes
Tô bem, amo mais ou amo menos. O amor de Deus, ele é sempre constante, ele nunca diminui, ele nunca diminui. É aquela intensidade que você sempre necessita. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe o que te é necessário. Que o Senhor realmente venha tocar poderosamente na sua vida e na sua alma. Que Ele venha salvar os seus. Porque não há alegria maior do que desfrutar da presença de Deus com a nossa família. Não há alegria maior do que você ver uma alma aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador. E ainda mais sendo dos nossos. Então eu oro que Deus venha salvar a sua família, salvar o seu lar. Que onde você venha estar, colocar a planta do teu pé, que você seja uma bênção. Uma bênção, se tu uma bênção. Quando Deus deu essa ordem a Abraão, foi uma ordem. Se é a mesma coisa que seja. Seja uma bênção. Ele não pediu para, olha, quando você puder, você... Não. Onde você estiver, que você venha ser uma bênção e você abençoar as pessoas. Você pode falar, eu não tenho nada de mim mesmo. Quando Pedro estava naquela porta do templo chamada Formosa, não era o templo que era formoso, era a porta. Porque só algumas pessoas mais importantes, ou que tinham alguma condição de vida, ou algum cargo, né, que podia passar por aquela porta. Não era todos que podiam da população livre, não. E quem estava sentado naquela porta estava um homem. E ele estava mendigando. E Pedro falou, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas o que eu te tenho, eu te dou. Levanta e anda. Quando ele falou levanta e anda, ele deu muito mais do que só a cura para aquela pessoa. E ele entrou saltando. Ele entrou saltando. Você tem muito mais a oferecer do que você imagina. Você tem a vida eterna. Você tem uma semente que você precisa semear todos os dias. Todos os dias, independente da situação, independente da circunstância. Que você venha semear essa palavra. Que venha ser como Paulo e Silas na prisão. A gente louva tanto. Te louvarei. Que independente das circunstâncias, exatamente foi isso que Paulo e Silas fizeram naquela prisão. E a palavra de Deus diz que as cadeias se romperam. E que uma família, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, foi salvo naquela noite. Que o Senhor te alcance com multidões. Quando Deus abençoou Abraão, falou que ele seria pai de multidões. Você também é. Cada vez que você abençoa uma pessoa, ela abençoa outro, outra abençoa outro, outra abençoa outro, outra abençoa outro, e assim vai. E assim nós vamos ganhar Penápolis, nós vamos ganhar o estado de São Paulo, nós vamos ganhar o Brasil, nós vamos ganhar o mundo para o Senhor Jesus Cristo. Lançando a boa semente. E é necessário nascer de novo. É necessário ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A condição necessária e fundamental é crer pela fé na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, e ela penetra entre a alma e o espírito. E ela é capaz de discernir o que passa no meu e no seu coração. Que você venha guardar a palavra do Senhor. Escondi a tua palavra no meu coração, porque tem um objetivo para isso, para eu não pecar contra ti. Eu não posso pecar contra o Senhor. Aquele que me amou, aquele que morreu por mim, aquele que ressuscitou, ele fez tantas coisas necessárias. E o que me é necessário? Tomar todos os dias uma decisão de seguir ao Senhor. Todos os dias eu e você tomamos a decisão e a escolha de seguir a Jesus. De seguir a Jesus. Quando você está no seu trabalho, você toma a decisão de seguir a Jesus. Quando você está na sua escola estudando, você toma a decisão de seguir a Jesus. Quando você está no mercado, você toma a decisão de seguir a Jesus. Porque não tem como você deixar de ser. Porque você é o quê? Você é um deles. Não foi isso que Pedro, antes de negar, ouviu?
Não, você é diferente. Não, você é um deles. Você tem a marca de Cristo em você. Não há como negar. Não há como negar a marca de Cristo em mim, na sua vida. Porque o amor de Deus, Ele nos constrange. Ele nos chega mais perto, Ele nos chega mais junto. Ele tem algo a mais para a sua vida. E o Senhor, Ele tem algo a mais para a sua família. E o que nos é necessário? Eu poderia ficar a noite toda falando do que é necessário. Que é necessário ter fé. Que é necessário prosseguir. Que é necessário crer em Deus independente da situação e da circunstância. Que muitas coisas vos são necessárias, mas uma só é. E a Maria escolheu a boa parte. E você? Qual a parte que você tem escolhido? Os afazeres da vida talvez nos tomam, o sentido do que realmente é necessário. Nós temos que acordar, nós temos que levantar, nós temos que fazer as coisas numa casa, nós temos que fazer as coisas no trabalho, nós temos que fazer as coisas no estudo. Tudo isso é necessário. Tudo isso é realmente necessário, Porque Paulo falou, não, a gente não pode ser pesado, A gente tem que fazer as coisas. Mas uma ninguém pode te tirar. Que você veio escolher uma boa parte. E fazer o que é necessário para a obra de Deus. E que fazer o que é necessário para a sua vida. Para a sua alma. Para alimentar o seu interior. Para quê? Para que salte como águas para a vida eterna. Que o Senhor Jesus Cristo venha falar melhor no seu coração. Melhor na sua vida. Que Ele venha realmente, essa sementinha, pequena semente, pode ser como a de mostarda, que ela venha brotar. E o que o Senhor venha falar melhor ao seu coração. Melhor ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de louvar um hino, só para encerrar. Eu não trouxe playback, eu não trouxe nada, tá bom? E necessário foi a Cristo atravessar a Samaria. Foi junto à fonte de Jacó uma mulher encontraria. Jesus lhe disse, dá-me de beber. E a mulher, sem nada entender, que na verdade ele estava ali para lhe saciar. A alma tão sedenta de justiça, a alma tão cansada, tão aflita. Jesus sabia a condição daquele pobre coração, mas ao invés de condenar, Ele escolheu lhe dar perdão e abençoar. Porque da água que Ele dá vai muito além de saciar. Abriu uma fonte interior com águas vivas a jorrar. Porque da água que Ele dá vai muito além de saciar. Abriu uma fonte interior com águas vivas a jorrar. E necessário foi a Cristo. O que nos é necessário? Que você venha escolher
amar e perdoar, porque foi esse o exemplo que o Senhor nos deixou aqui nessa terra. Ele sempre escolheu amar e dar o perdão. Você foi muito amado? Você foi muito perdoado? Então somente retribua tudo aquilo que o Senhor tem te dado de graça, graça imerecida. Que você venha escolher até o final deste ano e o outro ano e o outro ano, porque nós caminhamos com Jesus. O que te é necessário. Coloca na balança o que realmente para minha vida é necessário e que você não perca o seu tempo sem Jesus. Que Deus te abençoe nesta noite, neste lugar, na tua casa, no teu trabalho, nos seus estudos. Que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.